paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, meus queridos e amados irmãos. Que alegria estar aqui, satisfação imensa, né, termos aí mais uma vez o privilégio de juntos estudarmos a palavra de Deus, né? Estamos aqui nesse quadro, nosso quadro aí Medificando a Luz da Bíblia, onde nós temos a princípio, inicialmente tratado aqui questões ligadas a EBD, mas já estamos aí com uma expansão para quem sabe já no início, ou diria, pelo menos por agora, né, no fim desse ano, já quem sabe no início do ano que vem, a gente está trazendo novidades aí, né? Peço que você fique aí atento a isso, você que é inscrito aqui no canal, já teremos novidades aqui, questões ainda mais teológicas, trabalharemos também pontos relacionados aos idiomas originais, né? Grego, hebraico e o aramaico, ou seja, os idiomas nos quais a Bíblia foi escrita. Então a gente está aqui tentando, na medida do possível, dar uma aprimorada aqui, uma melhorada ali. Já a gente vai ter novidade aí no canal. Então fique à vontade para estar conosco aqui. Você é muito bem-vindo a estar conosco sempre. Ok? Eu quero aproveitar também já o início desse vídeo para, de certa forma, estar aqui agradecendo algumas pessoas, né? A princípio eu quero agradecer meu amigo, pastor Gilberto Pinheiro, lá da IEP, né, Igreja Ebenezer Pentecostal, ali em Vila Verde, São Mateus, tá? Prazer, meu irmão, já estaremos aí, querendo o Senhor, para juntos adorarmos a Deus, ministrando aí a palavra do Senhor. Também, é claro, o pastor presidente ali, pastor Carlito Pereira, o homem a quem Deus ali orientou para o início dessa obra, e obra maravilhosa, tem feito uma grande diferença na região de São Mateus. Tá? Deus abençoe a todos vocês, é sempre um prazer estar com vocês. Sintam-se à vontade para estar aqui conosco também no canal. Vamos lá então, começar aí mais uma lição. E a princípio, gente, a gente vai estar vendo aqui aquela que é a última lição aí do nosso tema, né? Pilares da Teologia Prática. Pensa num tema importantíssimo que nós passamos aqui 3 meses falando acerca dele, né? Eu diria que essa lição ela poderia ser dividida em 2 partes, ou seja, 2 revistas, porque é muito bom, tema muito interessante, muito oportuno e pertinente. E a lição a ser vista aqui é a última, né? A lição 13, finalizando com isso o trimestre, cujo título da lição é Os Dons Espirituais e de Serviço. O texto bíblico básico dessa lição está a princípio na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, dos versos 1, verso 7 ao 12 e, por fim, verso 28. Também temos aí a carta de Paulo aos Romanos, né, capítulo 12, versos 7 e 8, que vai falar um pouco sobre a questão do serviço. E aí nós temos o texto áureo que está lá em 1 Coríntios 12, 11 e diz: Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. A palavra introdutória da nossa lição nos diz: a edificação da igreja depende de algumas variáveis, a saber, do conhecimento experimental de Cristo e sua palavra, de a igreja estar alicerçada na obra e no ministério de Cristo, de as pessoas demonstrarem os sinais do arrependimento da fé, de os seus membros assumirem a responsabilidade de cooperarem no processo de edificação, de o Espírito Santo operar, concedendo dons espirituais, para que a igreja seja positiva, determinada e incansável na evangelização, pregação e ensino das Escrituras Sagradas. Então nós temos aqui já de início, né, o ponto claro que vamos tratar aqui, falaremos sobre dons espirituais e dons de serviço. Então a gente vai trabalhar um pouco dessa questão tão importante, né, tão necessária para a igreja, que são os dons. E para início de conversa, a gente já percebe aqui alguns pontos interessantes já na introdução, que são basicamente processos ligados à edificação da igreja. A gente vê ali Cristo falando em Mateus 16 e 17, ali, aqueles 2 capítulos são fundamentais para entender esse processo da igreja. E aí a gente vê Cristo falando, né, que edificaria sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. Isso é interessante, né? Embora o contexto eu não tenha tempo de explicar aqui, mas você já conhece. Cristo com seus discípulos em Cesareia de Filipe, e ali ele vai inquirir seus discípulos acerca de quem ele era. E uma declaração de Pedro, que vai dizer, né, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e a partir daí, Cristo então fala a respeito da edificação da igreja. E quando nós falamos sobre edificação da igreja, nós vamos olhar para esse termo edificação baseado naquela ideia clara que nós já temos anteriormente, que é a ideia da obra, da construção. E é bom olharmos baseado numa visão de um edifício, né, um prédio. Geralmente a gente olha para a obra nessa visão, um prédio, uma edificação, um edifício enorme, uma construção enorme, na qual a gente sabe que no edifício há andares, né, cada um andar com seus cômodos, suas
particularidades, suas divisões, e assim a gente deve olhar inicialmente para o que está acontecendo aqui, porque já na introdução dessa lição a gente fala um pouquinho sobre a edificação da igreja e há pontos que eu vou estar lendo com você na lição e comentando de maneira breve, bem sintetizado aqui para poder chegar no ponto cerne da lição. Mas o ponto claro está aqui, ó. E quais seriam os edifícios, quais seriam os cômodos, os pontos relacionados a essa edificação? Nós temos aqui o conhecimento experimental de Cristo. Então não dá para ser igreja, ou se dizer igreja, pertencer à igreja, se não conhecer Cristo de maneira prática, é um conhecimento prático acerca de Cristo. Não é só ler sobre Cristo, estudar sobre Cristo, mas ter uma vida de intimidade com Cristo. Outro ponto importante também é com a palavra, né? Com a palavra de Deus. Não dá para, única e tão somente se dizer igreja ou tentar parecer igreja, mas viver fora da questão da palavra. Então tem que haver uma prática da palavra, não só um estudo da mesma, exaustivo, mas principalmente a prática do que a palavra manda fazer. Também a igreja tem que estar alicerçada, é claro, na obra, no que Cristo fez, na obra de Cristo, a obra redentora de Cristo, e também no ministério de Cristo, ou seja, nas ordens dadas por Cristo para nós, no ministério dele. Também as pessoas que querem, desejam compor a igreja, precisam demonstrar o quê? Serem pessoas que, ao receberem, abraçarem a fé, reconheceram, compreenderam, entenderam, sim, que são pecadores e que precisam se arrepender de seus atos, logo confessarem sua fé diante de Deus e dos homens. Por fim, também nós temos aí o fato de que os membros devem assumir um compromisso. Que compromisso é esse? Um compromisso mútuo de cooperação no processo de edificação, ou seja, fazer tudo que for possível, tudo que for preciso, tudo que tiver ao seu alcance para que não atrapalhe o processo. Então deve haver uma união, um entendimento de todo mundo trabalhar junto, dentro de uma cooperação mútua. E também, é claro, para que nós entendamos o processo de igreja, precisamos entender que o Espírito Santo opera. Ele opera em nós, e dentro dessas operações, uma delas é a distribuição, a entrega a nós de dons espirituais. E a visão desses dons é para que a igreja cresça, para que esse processo de edificação seja um processo normal, que flua de maneira normal. Tá? E junto a isso, a igreja recebe tais dons e se faz valer de tais dons para cumprir a obra, cumprir o ID de Cristo, na qual a evangelização, a pregação da palavra e, é claro, o ensino das Escrituras, o ensino da palavra de Deus. Esse é o processo da introdução e é isso que a gente precisa entender. E dentro de tudo isso, o nosso alvo, logo a nossa meta, o foco aqui, é trabalharmos a visão dos dons. Não que a gente não precise ou não deva falar dos demais, mas uma lição é uma lição que fala de dons. E aí, professor, é claro, dentro de tudo que foi dito aqui nessa introdução, foque, eu diria, nessa parte final, que está atrelada aos dons espirituais. Dito pois isso, vamos lá. Então nós temos o primeiro tópico que diz aí, os dons concedidos pelo Espírito Santo. A origem dos dons, vamos entender tal processo. A fonte e a concessão dos dons não residem na esfera humana. Eles se originam em Deus e são distribuídos unicamente por seu absoluto favor, sua graça. Eles devem ser aceitos por fé e usados para a glória do Altíssimo. Aqui, quando nós olhamos para esse ponto, já de maneira inicial, a gente passa a perceber um pouco a respeito da origem dos dons. E isso é interessante. É bom que tenhamos tal entendimento. É bom que a gente perceba, descubra, saiba e nunca, jamais se esqueça que os dons são originados em Deus. É de Deus que partem os dons. E é interessante porque quando você pega aqui, eu vou estar, para eu não, eu acredito, precisar colocar o versículo bíblico aqui, eu vou pegar a minha revista, né? Está aqui com vocês, embora eu já tenha colocado a revista aí na tela, mas eu vou pegar aqui a minha revista e vou olhar com vocês de novo para o chamado texto bíblico básico. Aí a gente passa a entender um pouco dessa origem. Acompanhe comigo aqui, como você percebe o seguinte, olha, 1 Coríntios 12, do 1 ao 4, nós temos aqui o verso 1 que diz, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Já vou falar um pouco sobre isso aqui. Mas a questão é o verso 4, que diz aí, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E aí, o verso 5 é interessante porque ele diz, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos, verso 6. E aqui nós temos uma questão tríplice, isso que é interessante. Você tem aí já o verso 4, falando que os dons são diversos, são inúmeros, mas o Espírito Santo
é um só, ele quem opera, ele quem ortoga. E aí você tem dizendo que os ministérios também, né, são diversos, mas o Senhor, e aqui o Senhor entendemos como Cristo, é o mesmo. E também o verso 6, que fala sobre operações, né, diversas operações, mas o mesmo Deus. E a palavra Deus, Theos, deve ser compreendida como uma alusão muito clara no Novo Testamento ao Pai, à pessoa do Pai. Então logo nós temos a Trindade em ação aqui, onde os dons do Espírito, ou como nós conhecemos aqui, né, dons do Espírito, verso 4, que nós estamos trabalhando aqui, são dados pelo Espírito Santo. A diversidade de ministérios. Os ministérios são entregues por Cristo, e com isso a operação, a ação, o poder, o dinamismo em tudo isso, nos é dado essa autoridade vinda do Pai, para que nós possamos realizar. Isso é interessante, tá? O que é o ponto claro a entender aqui? Com isso a gente já corrobora com a visão muito ampla e clara de que os dons têm origem em Deus. Não são os homens que ortogam dons espirituais a ninguém, não são homens que concedem dons, mas os dons vêm de Deus e não residem aqui nessa terra, não residem na esfera humana. O mais importante dentro desse subtópico, eu diria aqui, embora eu não vá explicá-lo completamente, devido ao fato que eu estou querendo fechar mais na explicação dos dons para que essa aula não se estenda, mas o ponto claro aqui, principalmente a você, professor, que estará lecionando aqui 1.1, a origem dos dons, é focar de maneira bem enérgica, eu diria, bem dinâmica, aos seus alunos o fato de que o dom, ele é a fonte do dom, é divina, ela origina-se em Deus. Deus é quem é a fonte dos dons, e Deus é quem concede, só Deus é quem concede os dons. Logo não há barganha, logo não há troca, logo ninguém pode vender os dons. E aí, uma alusão muito clara, né? Nós temos lá a Atos capítulo 8, né? A famosa simonia, quando Simão, um mago, intenta comprar com seu dinheiro os dons do Espírito na vida de Pedro e João, os apóstolos, que enviados foram a Samaria para dar à igreja uma espécie de união, né, para unir os irmãos de Samaria aos irmãos de Jerusalém, para que não houvesse divisão entre ambas as igrejas. Já vi o fato que já havia divisão entre os povos. Mas o ponto claro é entender isso aqui. Então, eles se originam em Deus e são distribuídos unicamente por seu absoluto favor. Então, eles são, a fonte dos dons é divina, vem de Deus. Deus é quem também, segundo o seu querer, os concede. Os critérios para tal concessão pertencem a Deus. Deus é quem o sabe, Deus dá segundo os seus critérios, e falaremos mais sobre isso depois. Eles devem ser aceitos por fé, então a gente precisa receber os dons com fé, crendo que Deus os deu para a utilização da obra, e são usados para a glória do Altíssimo. Todos os dons são usados para quê? Para que o homem saia ganhando, ou seja glorificado, para que o homem receba um tipo de glória? Não. Os dons os são outorgados e dados por Deus, têm origem em Deus, para que o próprio Deus seja glorificado. Isso é interessante, para que Deus revele em nós e a nós sua maravilhosa glória. E eu diria, de tudo que eu falei aqui, o ponto principal a se focar nesse tópico, nesse subtópico, melhor dizendo, é que a origem dos dons é divina. Vamos olhar para mais uns pontos aqui, entender mais. Nós temos a natureza dos dons. Vamos lá. Os dons, em sua diversidade, sempre serão uma dádiva divina, sem estarem relacionados com o status de quem o recebe. Não são distribuídos com base em qualquer sistema de hierarquia eclesiástico ou em razão de prestígio humano, ainda que aparentemente merecido. Também não constituem produto da experiência pessoal, nem são concedidos como forma de recompensa. Vamos lá. Uma vez tendo nós entendido a origem dos dons, ou seja, divino, ele vem de Deus, Deus é quem outorga os dons, tá? E há muita briga da parte de alguns a quem orar para ser batizado. Eu peço ao Pai para ser batizado, uma vez que Mateus 3 nos dá a entender claramente que Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Isso é bem interessante. Eu diria, grosso modo, né, para que eu foque aqui na natureza dos dons, eu diria, grosso modo, uma divisão simples que talvez possa lhe auxiliar aí quanto à sua aula, né? A questão dos dons, nós entendemos o seguinte, costumamos olhar dessa forma, ou seja, o batizador com o Espírito Santo, tendo por base Mateus 3, é Jesus. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Isso é interessante, né? O próprio João Batista disse, né, eu os batizo com água para remissão de pecado, para arrependimento, mas após mim virá outro, é maior que eu.
né, e da qual eu não sou digno de desatar as suas alparcas. Isso que é interessante, né? A Bíblia diz que ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então o ponto claro é, não vou entrar no mérito do com fogo aqui, mas vamos pegar o início do Espírito Santo. O que é a visão clara aí? Então Cristo é o batizador com o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Os dons do Espírito são originados, são de Deus, originados em Deus, e Cristo é quem nos batiza. E aí você tem o batismo em águas, que é realizado pelo Espírito Santo. Então muitos entendem assim, né, para poder explicar de maneira bem simples. Muitos entendem que no batismo em águas o Espírito Santo me mergulha em Cristo. E no batismo com o Espírito Santo é um processo inverso a esse. É Cristo quem me mergulha no Espírito Santo. Então, no batismo em águas, para remissão de pecado, o Espírito Santo me conduz e me mergulha dentro de Cristo. E aí eu sou batizado nas águas. Já no batismo do Espírito Santo, Cristo é quem me mergulha dentro do Espírito Santo. Logo eu sou erguido ali e levantado já com os dons. Mais ou menos isso. Então a visão clara é essa. Os dons em sua diversidade nem sempre serão uma dádiva divina. Então o ponto claro é esse. Qual é a natureza dos dons, gente? Os dons são, já dizemos, espirituais, são dádivas. A palavra dons, a ideia de dádiva, presente, algo que a gente não merece receber, que alguns julguem merecer, mas não merecem. Então são dons, são dádivas, são presentes dados a nós por Deus para nos auxiliar na obra, para nos auxiliar na maneira como nós fazemos a obra. E é interessante o seguinte, eles não estão relacionados com o status da pessoa. Isso é bem importante. Fulano recebeu porque fulano é isso, é doutor, é mestre, é conhecedor, sabe, entende, tem todo um processo, uma questão, um bom vernáculo. Então, não são esses os critérios que Deus se utiliza para conceder ali os dons. Também não são distribuídos com base em qualquer sistema de hierarquia eclesiástico. Ou seja, se eu sou pastor, eu recebo. Se eu sou um cooperador, não recebo. Não é isso. O ponto claro também não é esse. Deus não olha e não analisa dessa forma para entregar ali, para conceder os dons. E também nenhum tipo de prestígio humano, e ainda que aparentemente merecido. Não é porque a gente faz as coisas. Fulano é merecedor de ser batizado porque ele faz por onde. Ele é uma pessoa boa, uma pessoa legal, uma pessoa educada, uma pessoa gentil, uma pessoa proativa na obra, uma pessoa que está dedicada à obra. Não é isso. E por fim também, não constituem produto de experiência pessoal, nem são concedidos como forma de recompensa. Tá? Então Deus não se faz valer dos dons do Espírito para recompensar para alguém, né? São mais um presente, mais uma dádiva, mais um favor, assim como a salvação também é, imerecido. Por isso, os dons, em sua natureza, são presentes, são dádivas de Deus, dadas para aperfeiçoar, para capacitar, para ampliar na capacitação daqueles que estão visando ali o bom andamento da obra de Deus. Essa é a natureza dos dons espirituais. Continuando, nós temos aqui a finalidade dos dons. Para quê e por que os dons? O conceito de corpo perpassa os assuntos sobre os dons espirituais. Isso destaca pelo menos duas realidades: a importância da unidade da igreja e o fato de um individualismo ser indevido, porque ninguém consegue fazer tudo sozinho. Deus pode realizar muito mais quando o corpo de Cristo está em unidade, trabalhando de forma conjunta e colaborativa. Aqui, gente, é interessante porque, e vale para você, professor, gastar um tempo maior na explicação aí, e talvez eu não consiga fazê-lo aqui, porque eu já começo a gravar com o cronômetro ligado, para que eu não estenda o vídeo, mas o ponto claro é entendermos que no tema, nesse ponto aqui, eu peço a você, professor, que dedique um tempo maior para falar sobre a finalidade dos dons. Por quê? Porque se nós olharmos para essa lista de dons, eu estou com a minha revista aberta aqui, por conseguinte eu diria também, até certo ponto, a Bíblia, porque eu estou com os versículos da Bíblia aqui que eu preciso já no texto bíblico básico, dentro da revista ainda, mas o ponto claro está aqui, está muito claro para a gente. Por quê? Porque o que eu quero dizer é que quando nós lemos essa lista de dons que Paulo está citando, a princípio em 1 Coríntios 12,
nós percebemos um detalhe que não nos pode passar por desapercebido. Que detalhe é esse? O fato de que Paulo não nos dá detalhes por detalhes a explicação desses dons. Perceba que Paulo cita os dons sem explicá-los um a um. E eu vou ler isso aqui, e o tempo que eu vou gastar aqui vai ser muito útil a você que está me assistindo agora. Vamos lá, então nós temos aqui, deixa eu me ler com a revista em mãos, né? Vamos lá. Mas a manifestação, é o verso 7, ok? Do capítulo 12 de 1 Coríntios. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Útil a quem? Útil à obra, útil ao ministério, útil à igreja. Verso 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Já vou explicar depois, né? E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Verso 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Verso 10. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Olha que coisa interessante. Então nós temos aqui o verso 10, até o verso 10. Lendo aqui, você percebe que, Paulo explicou aqui, vamos ser muito práticos aqui, vamos ser pragmáticos aqui. Dos versos 7 que eu li ao verso 10, Paulo está explicando para a gente, por exemplo, Paulo fala o que é a palavra de sabedoria? Não. Ele explica? Não, a gente vai tentar explicar aqui, como muitos professores, assim como eu, gravaram seus vídeos, estão tentando explicar, e muitos, ao longo dos anos, a gente está tentando explicar, baseado nisso aqui. Vamos lá. Então a gente se dá exemplos, mas aqui, palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, palavra da ciência. Então, palavra da sabedoria, palavra da ciência. Aí nós temos aí, da fé, os dons de curar. Onde eu quero chegar com isso aqui? Onde eu quero chegar é o seguinte: não estamos vendo aqui Paulo explicando cada um desses dons um a um. Paulo trazendo para nós a explicação plena do que são esses dons. Isso é interessante, falar sobre isso. Por quê? Porque uma vez que Paulo não explicou os dons, a gente precisa entender que o alvo de Paulo aqui não é fazê-lo. Paulo não queria explicar os dons. Isso é interessante, ok? E a questão é, se Paulo não dá detalhes dos dons, explicando um a um quais são, com isso, você entendeu onde eu quero chegar? Então Paulo está falando a pessoas que já têm essa compreensão. Então o nosso foco aqui, embora a gente vá fazer isso depois, faz parte da lição, está na revista, eu como fiel sempre sou aos conteúdos que me são dispostos, mas o nosso foco aqui não é, eu diria, em tentar só explicar o que é cada dom. Que possa ser que tentando explicá-los a gente erre. Olha, porque a Bíblia ela não dá tanta clareza, assim, tão precisa quanto a cada dom. O que nos faz entender é que Paulo está falando a pessoas que conheciam tais dons, entendiam. Ou seja, os leitores da carta já tinham toda essa compreensão. Mas aí isso nos remete a um ponto. Que ponto? A gente volta lá para o capítulo 12, verso 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E aqui eu acredito que está o ponto principal. Para você, professor, falar sobre a finalidade dos dons, você precisa focar muito no verso 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E a pergunta que tentaríamos responder, lecionando aí, é: por que Paulo está falando a respeito do termo dos irmãos não serem ignorantes? Que ignorância é essa? Eles não conhecerem os dons? Não, porque Paulo dá nomes, sem explicar. Se eu dou para alguém uma lista contendo nomes e não explico tais questões, fica subentendido que quem está recebendo a lista já tem o conhecimento prévio do que está sendo falado. Então eles já conheciam os dons. Paulo não precisaria descrever quais eram os dons, como funcionava. Paulo não está dando uma lista de explicação, um manual dos dons, não. Paulo está dizendo a eles que acerca dos dons que eles já conheciam, o que Paulo não queria é que eles fossem ignorantes. E onde estaria tal ignorância? Se não era no fato de serem a eles desconhecidos, pois eles já conheciam. Lendo aqui os versos, a gente passa a perceber uma coisa. Paulo sempre foca percebeu aqui o verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, um só. Paulo usa a trindade do versos 4, 5 e 6, né? Dons, diversidade dos dons, mas o Espírito é o mesmo.
A diversidade de ministérios, né? Mas o Senhor é o mesmo. Diversidade de operações, mas o mesmo Deus opera tudo em todos. Então o que é interessante, gente? Verso 7 nos mostra, é dado a cada um para o que for útil. Olha aí, ó. Um Espírito, o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, Deus é o mesmo, Paulo sempre está trabalhando na unidade, focando na visão da unidade. Isso que é mais interessante, isso que é importante. E aqui, professor, eu vou tentar ser breve, não muito filosófico e teológico demais, para não atrapalhar você, mas vai te ajudar. Mas quando Paulo fala a respeito de entregar essa questão dos dons, o alvo de Paulo não é dar uma lista detalhada e explicar os dons que os irmãos já muito bem sabiam, os irmãos de Corinto. Inclusive, nós entendemos, à luz da Bíblia, que essa igreja no Novo Testamento, uma das que mais buscava o dom, né? Os dons atraíam os coríntios, né? Porém, os desorganizados eram. Mas o ponto claro é entender que a finalidade dos dons é o quê? Único e tão somente. Entendermos que tudo que o Espírito Santo faz em nós, concernente aos dons, é sempre visando a unidade, sempre visando que nós nos unamos mais ao redor de Cristo. É nos unir mais como corpo, como membros de um corpo, ao redor de Cristo, junto a Cristo. E aqui você já tem um leque grande, professor, e vasto, porque o que nós temos visto na atualidade é totalmente diferente disso. Há igrejas que se desuniram por causa dos dons. Ao redor dos dons, não entenderam ou não tiveram a compreensão que Paulo queria passar aos coríntios. A ignorância ali está no fato de alguém permitir uma separação, uma divisão, uma segregação por causa dos dons. Os dons servem para unir a igreja, os dons servem para unir os membros do corpo de Cristo. Os dons são para que nós entendamos juntos a necessidade de fazermos a obra e que é algo que depende de entendamos o que? É a participação nossa, nossa cooperação em unidade para algo maior e soberano, que é a ação de Deus, o trabalhar de Deus, o agir de Deus. Então é Deus concedendo dons aos homens para que tais homens, de posse ou através dos dons do Espírito Santo, se unam mais. E o que a gente tem visto é o contrário, pessoas usando o dom para o bel prazer, ganhando financeiramente com os dons, fazendo propagandas e propagandas, né? A gente lê cada coisa em cartaz aí que é interessante, né? Tem gente, a pessoa, eu não vou entrar em detalhes aqui para daqui a pouco não perder o foco, mas eu conheço pessoas que se autotitulam raio-x de Deus. Ou seja, vê tudo. O homem, um dia eu vi um cartaz onde o camarada colocou lá, o homem de quem Deus nada esconde. Ou seja, Deus não pode esconder nada dele. Ele se baseou, com certeza se baseou lá, né, em Gênesis, né? Porventura ocultarei eu, ou esconderei eu algo a Abraão? Então o que é o detalhe, gente? Os dons são para nos unir, a finalidade dos dons é essa. Não é só a capacitação. Tem gente que não, para eu ser. Mas capacitar para quê? Por que eu estou falando isso aqui? Por que eu estou travando 28 minutos aqui, ó, com tanta coisa que eu tenho para falar? É porque eu tenho visto, gente. Eu tenho participado e visto, né? Tenho pregado aí, graças a Deus, Deus tem nos levado aí a alguns lugares desse Brasil, pregando a palavra de Deus. E a gente tem visto, pela misericórdia e graça de Deus, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Principalmente, você vai perceber aí, há muitos jovens na atualidade, né? Jovens e adolescentes batizados com o Espírito Santo. Mas a minha pergunta eu faço uma pergunta aqui, tais jovens, tais adolescentes, pessoas que estão sendo batizadas com o Espírito Santo, aos montes, a gente vê aí, né? Muitas postagens, pregadores sempre colocam lá 10 batizados, 20 batizados, embora eu particularmente não seja fã de colocar a quantidade de número de pessoas que aceitaram lá na minha postagem ou batizado na minha postagem, porque eu entendo o seguinte, quem tem que colocar lá a quantidade de salvos naquela noite, libertos, salvos naquela noite e batizados, é a igreja, porque a igreja acompanha. Né? A igreja está lá. Eu, como itinerante, viajo aí Brasil afora pregando, eu faço um apelo, por assim dizer, levo 10, 20 pessoas, por exemplo, uma quantidade de pessoas levanta a mão e aceita Jesus, eu corro lá no meu Facebook, coloco 20 hoje para Jesus. Talvez, eu acredito que quando eu esteja colocando 20 almas para Jesus, eu acredito que a minha vontade seria que alguém lesse a minha postagem, visse que 20 pessoas se converteram, vou chamar esse aí, esse é bom, esse aí é bom, 20 com, então, ou seja, por isso é que eu não coloco nada. Quantas se converteram, quantas deixou, não importa. Deus é quem o faz. Quem convence é o Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo é quem convence, não eu.
Fechando aqui o ponto, você já entendeu aí. E a minha pergunta é, para nós sairmos desse slide, qual é, essas pessoas que estão recebendo, sendo batizadas na atividade do Espírito Santo, onde estão elas? Porque 120 pessoas batizadas com o Espírito Santo, olha onde a igreja chegou. E hoje são muito mais. Acho que se contarmos os cultos que acontecem ao redor do mundo, hoje são muito mais que 120 pessoas por dia batizadas com o Espírito Santo, por culto batizado com o Espírito Santo. Pelo menos baseado no que eu tenho visto aí, Brasil afora, baseado no que eu tenho visto nas postagens aí, redes sociais, que eu também me faço valer delas. E esse monte de gente batizada, esses 120 fez aquele estardalhaço, aquele estrondo em Jerusalém, e esses 200 por culto, 100 por culto, multidão por culto, 20 jovens batizados, aonde está esse povo? Então, aqui eu entendo o seguinte, gente, a finalidade dos dons é principalmente a união do corpo e a ação gloriosa do Espírito Santo. Então compete a nós, cabe a nós assentarmos. Se nós tivemos um culto ontem onde 20 jovens foram batizados com o Espírito Santo, é hora, se não fizemos isso até agora, de assentarmos com esses 20 jovens batizados com o Espírito Santo e explicarmos a ele o que está acontecendo a partir de agora na vida deles, o que Deus espera deles, como eles podem ser úteis na obra do Senhor. Que o Espírito Santo não batiza, Cristo não batiza nem o Espírito Santo à toa, para dizer que tem, para mostrar que tem dom, tem uma finalidade. Então a gente precisa sentar com essas pessoas e falar sobre isso. Continuando aqui, vamos lá, para ganhar tempo, lição grande, né? 1.2.1, aplicação prática. Vamos lá. Cada cristão tem um dom espiritual recebido diretamente do Espírito Santo após sua conversão. Este dom deve ser usado, porque todos são conclamados a trabalhar na seara do Mestre. Fazer parte da igreja significa mais do que ter um nome na lista de membros. Significa participar ativamente da missão que Deus deu a ela. Eu acho que o mais importante passo aqui, professor, para você que vai estar lecionando e para você que nos assiste aqui, aluno, já digo isso, é sempre bem-vindo. E às vezes eu tenho até um certo receio, eu diria, de falar assim, porque pessoas que, quando eu falo professor, entendem, eu não sou professor de EBD, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui nesse canal. Não, esse canal é para todos nós, você também é muito bem-vindo. Porque há duas questões que são fundamentais para uma boa EBD. Uma delas é o fato do professor ser bem instruído, tem que haver instrução. E o segundo é do aluno, que já tem uma base da lição, ir lá para agregar algo mais e não atrapalhar o professor. Então ele já vai preparado para ajudar. Porque a dúvida de tal aluno, ou eu diria, o engajamento, a participação de tal aluno pode ajudar os outros que têm dúvida. Okay? Então, e aqui o aluno, você é bem-vindo, fica conosco. E a aplicação prática, eu diria o seguinte, gente, cada cristão, o ponto é entender que a partir do momento em que a pessoa aceita Jesus, essa pessoa já passa a receber de Deus uma espécie de preparo, de força. Essa pessoa já não caminha mais só. Deus passa a caminhar com ela. E aí, é claro, dons são concedidos. Então, aqui é só para fazer aquela diferenciação entre a pessoa que recebe dons e aquela que é revestida com o batismo do Espírito Santo, que é o revestimento de poder. Então, eu aconselharia você, professor, parar essa parte da aula e mostrar para os seus alunos essa diferença. Porque possa ser que alguém lhe pergunte, ou possa ser que ninguém pergunte, mas vá para casa com tal dúvida. Então, aceitou a Jesus, anda com Cristo, dons. Tem muitos dons, ensino em várias áreas. Há uma capacitação. Porém, há o batismo no Espírito Santo, que é um processo de revestimento de poder, uma capacitação ainda maior, uma espécie de força maior, um revestimento, né, para fazer e realizar os dons de maneira sobrenatural. Então, aqui, usa essa parte. O que eu colocaria de prática é só isso aqui, para que você explique aos seus alunos essa diferença, que há essa diferença, para que a pessoa não vá para casa com dúvida. Tá? Segundo tópico aí. Expressões bíblicas para os dons no Novo Testamento. Vamos lá. Essa aqui, professor, é a parte mais prática e rápida, eu diria, da lição. E eu não, no seu lugar, me ateria tanto a explicar cada ponto aqui. E você vai perceber por quê. Vamos lá. Essa aqui é aquela parte onde a gente passa um pouco, até mesmo, eu diria, correndo. Por quê? São só termos aqui, né? Então nós vamos ver termos que a Bíblia usa para descrever os dons espirituais. Um deles está aqui, é claro, dons espirituais. Dons espirituais. Aí nós temos o grego, né? Pneumatikia.
derivado de pneuma, ok? E aqui, é claro, eu já como trabalho com grego há um tempo, né? Olhando para cá, você percebe que a palavra pneumatiquia, que está aqui, foi usada pelo autor, pelo comentarista da Central Gospel, eu acredito que ele esteja se fazendo valer único e tão somente do grego moderno, né? O que, para certo ponto, para nível teológico, não ajuda muito aí, não acrescenta muito nos nossos estudos, né? Então você vai encontrar grego koiné, pneumatikon, ok? Pneumatikon, fala como você quiser falar, a pronúncia é sua aí, fica à vontade, mas pneumatikon, pneumatikos, pneumatike, ok? E não pneumatiquia, que vem aí do grego pneuma, ou pneuma, como alguns leem, há quem pronuncie do jeito que lê, pneuma, mas é pneuma. E aí a questão é que está ligada a fôlego, ar, espírito, é a palavra usada para espírito. É uma expressão que faz referência às manifestações sobrenaturais, concedidas como dons por parte do Espírito Santo, que operam por intermédio dos cristãos para o bem comum. Então aqui, gente, é só para dizer o seguinte, que nós temos a expressão dons espirituais. E essa expressão dons espirituais, elas basicamente servem só para nos fazer entender uma coisa, que são dons do Espírito. Então, quando você fala dom espiritual, não quer dizer que ele é um dom, não é só para dizer que é um dom espiritual, mas você usa o termo espiritual para dar a origem dele. A origem dele é o Espírito, isso que é interessante. Só para entendermos que é o Espírito Santo quem nos outorga tais dons. Então, logo, dons do Espírito, ok? Ou espirituais, só isso. Continuando, nós temos aqui dons da graça. Vamos lá. Dons da graça. Aí nós temos o grego charismata, tá? Derivado de carisma, ou charisma. É uma expressão indicativa de que foram concedidos pelo favor divino, não por méritos pessoais. Aqui é outro nome que nós vemos também na Bíblia para os dons do Espírito. Então nós temos dons do Espírito e temos também dons da graça. E a expressão para graça e dons da graça é a palavra grega que muitos pronunciam carisma. Está escrito charismata, né? C-H-R-I-S-M-A-T-A, charismata. Mas a pronúncia é carismata. E há quem pronuncie também, o grego dá essa vazão para charismata, que deriva do grego carisma ou charisma, tá? Ok? Charisma. A palavra charismata ou charisma, que nós dizemos carisma, é uma palavra que alude à palavra graça, como nós conhecemos, favor imerecido, como nós comumente dizemos, né? Favor imerecido. Então, os dons são chamados de dom da graça só para fazer alusão ao fato de que não há ninguém na face da terra que mereça, não é meritocracia, só para dizer que Deus não dá e não concede os dons por mérito, para aí, dons da graça. Continuando, nós temos 2.3, operações. Operações, nós temos o grego energmata, tá? Energmata. E nós temos energes, ok? Então, no grego, energmata, e também derivado de energes, ou aqui pronuncia energes, que quer dizer ativo, enérgico, de onde sai a palavra energia, inclusive. O que é o ponto claro aqui? O ponto claro é que é um vocábulo indicativo de que os dons espirituais são operações diretas do poder de Deus visando a um fim proveitoso. O que é isso aqui? Então nós usamos a palavra operações, que está lá na tradução bíblica, que nos dá a ideia da palavra energmata, de onde nós, é claro, de onde extraída, é claro, do termo energes, que quer dizer poder, ação, energia. Então, fazendo uma alusão do poder, da ação, do fervor, do dinamismo, que são aí os dons espirituais, tá? É só isso. Continuando, nós temos a manifestação do Espírito, também é chamada assim, 2.4. Leamos. Manifestação do Espírito.
Aí nós temos o grego phanerosis, que deriva de phaneros. E aí nós temos a expressão phaneros como manifestar. É uma expressão indicativa de que os dons espirituais são manifestações diretas da operação e da presença do Espírito Santo na igreja. Ok? Então nós temos aí manifestação, só para mostrarmos que uma das palavras também usada lá é a palavra phanerosis, de onde oriunda ali, vinda, né? Derivado de phaneros. Phaneros é manifestar. Então os dons, eles servem para demonstrar a manifestação do poder de Deus. As pessoas passam a ver, perceber, sentir, receber o poder de Deus também a partir aí da manifestação do Espírito. Ok? Subtópico 3. Então você me entendeu. Você percebeu que eu dei uma explicação daquela rápida, né? Eu até diria corrida aí do 2, porque é isso mesmo. Nós estamos com uma lição de 4 tópicos, nos quais nós vamos entender o seguinte. Esse tópico 2, esse segundo tópico aí, ele é ligeiro, ele é rápido. Você pode até mesmo, professor, só ler com os alunos. Ele não requer, não merece uma explicação prévia, porque a leitura do mesmo já o faz. O seu alvo deve ser o primeiro tópico, e a partir de agora, né, a gente corre no segundo e dá uma esticada no terceiro e quarto. Vamos ver a categoria agora, a categoria dos dons espirituais. Então eu queria chegar aqui. Nós temos aí dons de revelação. Tá? Então nós temos aí os dons, uma categoria mostrando, né, os 9, e aí nós temos uma sequência da explicação desses dons. Então, dons de revelação, começando aí. Sendo Deus um ser onisciente, ele pode revelar a algumas pessoas aquilo que está encoberto aos seus olhos. São 3 os dons de revelação. Nós temos aí palavra da sabedoria. O dom de sabedoria é dado pelo Espírito Santo para suprir aquilo que a sabedoria puramente humana não pode proporcionar. Temos palavra de conhecimento ou ciência. Este dom tem relação direta com o ensino das Escrituras Sagradas. Trata-se do conhecimento, o qual vai além do plano natural dos seminários, dos livros e até da escola dominical. E também o discernimento de espíritos. Com este dom, as manifestações tidas como espirituais podem ser devidamente identificadas. Vamos lá. Sua missão, tarefa aqui, professor de EBD, qual é? É tentar, é claro, na medida do possível, no tempo que lhe é proposto, explicar esses dons e aí compete a você fazer uma espécie de síntese, buscar, eu diria, métodos e meios práticos para que você possa dar aos seus alunos uma boa explicação, porque nós estamos no terceiro tópico de uma lição, na qual certamente em loco aí na aula muitas perguntas surgirão, virão, e aí o que você precisa fazer é olhar para exemplos práticos e tentar explicar de maneira mais específica. O primeiro ponto é o seguinte: aqui nós temos os dons, dos quais muitos entendem como sendo 9, e há quem entenda como sendo muito mais que isso, mas isso é para uma outra aula. Talvez eu grave um vídeo teológico só falando sobre os dons. Aqui o que eu estou fazendo é só EBD, tá? Então o que é o ponto aqui? É entender que existem classes. Então, há classe de divisões, e aí nessas classes, para ser práticas, né, de maneira didática, se dividiu em 3 classes. Uma delas aí, a primeira classe, que são os dons de revelação, na qual nós entendemos que Deus nos faz compreender coisas, nos traz ao lume coisas, e aí chama de revelação. Dentro dele nós temos o palavra da sabedoria. O que é palavra da sabedoria, gente? Basicamente, a palavra de sabedoria nós entendemos como sendo aquele dom na qual Deus dá à pessoa discernimento, entendimento e explicação e resolução de algo que humanamente seria impossível. Embora a gente fique buscando aqui no Novo Testamento, vamos olhar para lá, para cá, mas nós vamos entender que a Bíblia tem todo um conjunto. E um exemplo bom que você pode citar aí é que hoje tornou-se um dom. No Novo Testamento entra como um dom. Mas desde o Antigo Testamento, Deus já vem fazendo isso. Por exemplo, aquela situação difícil que Salomão enfrentou com 2 prostitutas que chegaram com um bebê, uma criança chorando nos braços, e no final das contas, o que Salomão fez? Como dizia, é meu, é meu, é meu. Todo mundo conhece, você conhece bem a história, né? As 2 moravam juntas, tiveram filhos em datas aproximadas, uma deita-se sobre o menino e o mata,
toma o menino da outra e elas vão parar diante do rei. E aí o rei diz, trazem uma espada. E aí, é claro que a mãe verdadeira preferia muito mais ver o filho vivo na mão da outra do que metade na mão dela. E aí se descobriu quem era o filho, quem era a mãe verdadeira. Logo com isso você entende o que é palavra de sabedoria. José, diante lá do faraó, vai resolver um problema tão difícil, questões tão complicadas, que seria aqueles anos de fome e escassez, embora abundância primeiro, mas depois 7 anos de fome, escassez, palavra de sabedoria. Então o ponto claro é entender o seguinte, na palavra de sabedoria, Deus dá a nós um conhecimento espiritual para lidarmos com situações que nós humanamente jamais conseguiríamos lidar, jamais conseguiríamos resolver, nós não teríamos palavra, entendimento, uma resolução para aquilo, mas com esse dom Deus nos faz ver a questão de maneira sábia. Por isso a gente chama de palavra da sabedoria, aquela palavra que vem para decidir, para definir, para bater o martelo e a justiça é feita, as coisas ficam todas elas dentro da sua conformidade. Palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento ou ciência. E aqui está ligado mais à palavra, né? Ou seja, é aquela revelação da palavra, aquele entendimento da palavra, aquela busca gloriosa da palavra. Então, aquilo que você geralmente não encontra em dicionários bíblicos, comentário bíblico, aquela coisa que você muitas vezes não encontra por aí, ali e acolá, é Deus lhe dando um entendimento maravilhoso, um entendimento abençoado da palavra, a ponto de que você descubra, absolva, receba a palavra. Porque há pessoas que têm um conhecimento grande e nunca pisaram, nunca calcaram um seminário. Pessoas que, às vezes, criadas ali sem poder estudar. Há pessoas que não sabem nem ler. E Deus lhes dá, por intermédio da palavra, algo tão maravilhoso, tão glorioso. Então nós vemos aí conhecimento. A pessoa ouve o texto e já acaba tendo uma experiência maravilhosa, né? O par conhecimento que tem da Bíblia, ainda assim, com esse dom a pessoa passa a ter uma compreensão melhor, né? Eu me lembro de um tio meu tio tem a 2ª série do primário, e pregando para um desembargador. O desembargador falou com ele, olha, eu há muitos anos, leio a Bíblia há muitos anos, mas do jeito que você está falando eu nunca vi, eu não tinha noção disso. E o desembargador, inclusive, se propôs a estudar com ele. Então Deus dá para nós. E foi conhecimento, não estou falando achismo da mente do meu tio, não, foi coisa da Bíblia, da palavra de Deus. Tá lendo pouco, devagar, pausado, gaguejando, mas ele conseguiu explicar os textos de uma maneira maravilhosa ao desembargador. Então é interessante. Por fim, nós temos discernimento de espíritos. E aí é o que nós chamamos lá no grego, né, diakrises pneumato, discernimento de espírito. O que quer dizer isso? É aquele dom na qual não importa a manifestação que esteja vendo, né? Um culto ali, alguma coisa, alguém passando uma revelação, uma oração, mas com o discernimento do espírito dá para nós passarmos a compreender que espírito está atuando ali, a origem daquela manifestação. Isso é importante, isso é interessante. Sabermos se Deus é quem está falando, o Espírito de Deus, o Espírito Santo é quem está falando, se é o Espírito humano é quem está falando, ou se é o Espírito diabo quem está falando. Porque há essas 3 atuações, a gente precisa entender. Então, o discernir espíritos é um dom importantíssimo. Perceba uma coisa, olha aí, todo ligado à revelação, a Deus falar conosco. São 3 dons importantíssimos, dos quais eu diria que o dom de discernimento de espírito para a atualidade é muito importante, porque esse dom nos fará entender, compreender de maneira gloriosa o que está acontecendo. Há muita coisa sendo feita, dita-se em nome de Deus, quando na verdade nem Deus não está realizando ou fazendo. São coisas que são humanas, o homem tentando ganhar, o antropocentrismo, o homem ganhando. Tem coisas que o diabo está iludindo, falsos espíritos, né? Paulo chama de espíritos enganadores, na 1 Timóteo 4, né? Está aí, ó, doutrina de demônios, espíritos enganadores agindo e pessoas recebendo isso sem perceber. Então nós precisamos entender. Então, por isso, discernimento de espíritos. Continuando, nós temos aqui dons de poder. Os dons de poder são manifestações de Deus que capacitam o cristão a realizar coisas que estão além do plano natural, da existência humana. São 3 os dons de poder. Então, seguindo a sequência da categoria, mais 3. Dom da fé. Trata-se da fé colocada em ação diante de situações que transcendem ao aspecto natural e que, por isso, só podem ser resolvidas de maneira sobrenatural. Dons de curar. Esses dons, colocados na forma plural, está vendo aí? Dons, plural, desempenharam um papel importantíssimo no ministério de Cristo e dos apóstolos.
operação de milagres ou maravilhas. Este dom envolve a expulsão de demônios e a ação do poder de Deus sobre as forças da natureza, além da intervenção do Senhor para mudar uma determinada situação natural de forma sobrenatural. E aí nós temos mais uma sequência aí, lembrando que são 9, então na sequência didática se divide em 3, tá? Nós vimos lá o dom de revelação, que é ligado ao conhecimento e a ação de Deus, Deus falando conosco, né? A recepção do que Deus está dando. E agora o dom de poder, que são os dons relacionados à ação de Deus de maneira tremenda sobre pessoas, situações, tá? Isso é importante. E aí nós temos aí primeiro, dom da fé. O que é interessante? Dom da fé, gente, é aquele dom que excede a fé de maneira natural. É uma fé incrível, uma fé sobrenatural. Há quem entende, né, e há quem classifica como fé natural, que é aquela fé que todo mundo tem, aquela confiança e autoconfiança, auto e confiança também, que todo mundo tem, é natural, todos cristãos ou não. Existe o dom da fé salvadora, que é aquelas pessoas que têm aquela visão de que a fé que leva à salvação, a fé que conduz à salvação, a fé em crer no Senhor, e o dom da fé, no sentido de a fé exceder totalmente natural e, a partir daí, coisas maravilhosas acontecerem. A pessoa crê num ponto de coisas acontecerem. Como há pessoas que, pela fé, viram parentes, entes queridos, amigos ressuscitarem diante de si, doenças serem curadas. É o dom da fé. Tem também o dom de curar, mas aí nós temos dons de curar. Quando o assunto é cura, a palavra está lá no plural, dons de curar, dando a entender que existem diversos dons quando o assunto é cura. Isso é interessante. E aí nós temos um exemplo claro relacionado aí à pessoa de Cristo, os apóstolos e ao ministério deles. Isso é maravilhoso. Então nós temos, quando o assunto é cura, gente, dons. Então não é um só, são vários. Há várias manifestações para cura na Bíblia. Por fim, nós temos operação de milagres ou maravilhas, né? Há quem entende o seguinte, milagre seria aquela categoria milagre. Como é que dividiria isso? Por exemplo, uma pessoa estava doente e se orou para tal pessoa. A pessoa foi curada, dom de cura. Uma pessoa sofreu um acidente, talvez estava até doente também, ruim, passando, e houve uma restauração física nessa pessoa, plena. Milagre, isso é importante. E maravilha, qual a diferença basicamente? Maravilha é aquele dom na qual a ação de Deus excede todo e qualquer entendimento, é inexplicável. Não é inexplicável. Por exemplo, uma pessoa com dor no braço, orou, foi curado a dor, saiu a dor. Uma pessoa com um machucado, uma cicatriz, um corte, alguma doença espalhada pelo braço, orou e aquilo foi embora, milagre. Agora a pessoa nasceu sem braço, orou e o braço apareceu, maravilha. Então já excede milagre. Eu diria isso. Esse exemplo é um exemplo prático, você pode usar para os 3. Tá? Aí você pega cura, milagre e maravilha, só um exemplo que eu citei aqui, ok? Só mais uma vez para você, de repente, trabalhar isso na sua aula, pode ser importante, interessante. Um corte, algo ruim no braço, orou. Uma dor no braço, estou com o braço doendo, orou, pronto, passou a dor, cura. Um corte, uma infecção, uma doença espalhada pelo braço, orou, aquilo saiu, milagre. Nem braço tem, perdeu o braço, ou amputação, ou nasceu sem, orou, apareceu um braço, maravilhas. Tá? Assim eu classificaria. Continuando aqui, nós temos 3.3, dons de inspiração vocal. Vamos lá. É Deus usando o homem para falar. Seguindo a sequência, nós temos os últimos 3. Aqui nós temos dom de profecia. As profecias são mensagens entregues à igreja por inspiração do Espírito Santo, que devem servir para edificar, exortar e consolar. Faz-se necessário lembrar que as profecias não estão em pé de igualdade com a palavra de Deus, devendo ser examinadas à luz das Escrituras e julgadas pela palavra. Variedade de línguas. Este dom consiste na capacitação de pessoas a falarem pelo Espírito Santo uma ou mais línguas que nunca aprenderam, ou seja, uma língua desconhecida. Por fim, interpretação das línguas. As línguas faladas pelo cristão individualmente servem para sua própria edificação. No entanto, se faladas em alta voz, havendo intérprete, edificarão a igreja.
as línguas faladas em público requerem interpretação. Aqui nós temos os últimos 3 dons nessa sequência aí, baseada no escrito de Paulo, 1 Coríntios 12. Para fechar, esses dons chamam de dom de inspiração verbal, o vocal, ou dom de elocução também. Elocução também é a forma que se dá, que se fala. Primeiro nós temos o dom de profecia, tá aí, ó, dom de profecia. Gente, quanto à profecia, né, eu falei alguma coisa a esse respeito no vídeo passado. Porque as pessoas se confundam. Ah, fulano tem dom de profecia, então fulano é profeta. É alguém hoje profeta só por ter o dom de profecia? Não. Já visto o fato de que profeta de ministério já deixou de existir. João Batista foi o último deles. Né? Uma explicação melhor, peço que você assista o vídeo anterior para que eu não estenda. A aula está esticada aqui. Mas não existem profetas propriamente dito como nós conhecemos hoje. Embora você leia o termo profetas, do grego profetas português no Novo Testamento, e isso às vezes te faça pensar, peraí, por que Lucas chama pessoas de profetas lá em Atos? Né? Expliquei no vídeo passado, mas vale pincelar um pouco aqui. É pelo fato de que os irmãos da igreja primitiva costumavam, naquele tempo, primeiro século, chamar aqueles irmãos que pregavam, se faziam valer da palavra de maneira oral, verbal, verbalizavam a palavra, chamados de profeta. E também os que tinham o dom de profecia. Mas nunca ninguém, como Ágabo e outros profetas, foram chamados de profetas no pé de igualdade com os profetas do Antigo Testamento. Se você quiser colocar alguém em pé de igualdade com os profetas do Antigo Testamento, coloque os 12 e Paulo. Os apóstolos até sim poderiam ter a nível de poder chamado como os profetas do Antigo Testamento, embora a missão fosse diferente. Profeta do Antigo Testamento, até João o Batista, chamados para anunciar a vinda do Messias, o início do ministério do Messias, o arrependimento dos homens e o início do ministério do Messias. Profetas, no sentido, ou apóstolos, né, vamos dizer assim, os 12 Paulo, chamados para confirmar, chamados para testemunhar. É diferente. Logo, se os profetas anunciavam, os apóstolos testemunhavam. Isso é interessante. E aí você tem essa classe de profetas também no Novo Testamento. Porém, profetas pelo sentido de quê? De profetizarem e receber o tal dom de profecia. E aqueles que pregavam, anunciavam a palavra, também eram chamados de profetas, tá? Como Ágabo e outros exemplos no Novo Testamento. E aqui, dom de profecia. Aquele dom está muito claro, né? O dom de profecia é aquele dom na qual a pessoa recebe esse dom e Deus a usa para comunicar algo celestial à igreja, algo do céu à igreja. Isso é interessante. O grande problema tem sido, eu diria que tem para algumas pessoas uma dificuldade com o dom de profecia, é o quê? Eu vou até tentar explicar isso aqui de maneira mais simples. Haja visto o fato de que é um assunto que dá o que falar, dá pano para manga. Por exemplo, um culto onde alguém está sendo usado por profecia. O problema para algumas pessoas, a dificuldade que algumas pessoas encontram para acreditar, receber, entender e crer na profecia, é o fato de que Deus usa a pessoa em profecia, mas a pessoa fala usando o seu linguajar, a sua forma de falar. Então não é uma espécie de possessão. Quem recebe profecia não está possuído do Espírito Santo para falar, para dar uma profecia, entregar a profecia. Não. Deus usa a pessoa da forma como ela fala. E isso que confunde muita gente. Né? Tem pessoas que ficam naquela dúvida, peraí, né? Assim diz o Senhor, Deus não sabe falar português, Deus não entende conjugações verbais, Deus não tem questões ligadas a pronúncias corretas de palavras, pronomes. Então às vezes tem pessoas que recebem uma profecia de alguém que é muito simples, não foi instruído, não estudou tanto, e não recebe e não aceita a profecia porque a pessoa não usou o português correto, não falou tudo de forma vernacular. Nós foi, não. Então Deus não fala assim. Então para alguns só é profecia quando Deus usa alguém e fala tudo dentro dos conformes, tudo dentro do português correto. Cuidado com isso. Você pode estar deixando de receber a profecia porque analisou dessa forma, achando que Deus precisa dessas questões. Deus só é profecia se falar correto, se falar que Deus não se faz valer da ingenuidade, simplicidade, humildade da pessoa. Eu digo ingenuidade, você entendeu? O sentido da pessoa ser simples. A palavra correta seria essa, da simplicidade da pessoa. Fulano é simples, então uma pessoa simples só está profetizando quando ela fala difícil. Para alguns é isso. Então não recebe por isso. Então muitos deixam de receber por causa disso. E é um grande erro, tá?
Quando Deus está usando alguém em profecia, geralmente, via de regra, Deus se faz valer da humildade da pessoa. Então talvez você veja uma pessoa que nunca pisou na escola. Aí ela vai falar em profecia, ela precisa falar difícil. Nesta noite, nos beneplácitos da presença imarcessível, imensurável, inatingível, do excelso Pai, do Paracleto Divino. Aí sim, aí Deus falou bonito é Deus. Falou meio um português meio arranhado, não é? Cuidado com isso, hein? Você pode estar cometendo um erro aí. Então, profecia é um dom na qual Deus fala, mas na hora de falar, Deus... Tanto é que a voz que você ouve a voz de Deus, no sentido do seu ouvido, audivelmente, você ouve a voz de Deus ou ouve a voz da pessoa falando? Você ouve a voz da pessoa falando. Deus se faz valer da voz da pessoa, dos lábios da pessoa para falar. Então, cuidado quando você for julgar alguém só pela forma de falar. Você pode estar dando um erro muito grave aí. Continuando, nós temos aqui variedade de línguas. Muitos, para tentar explicar isso, gente, vocês perceberam que eu não... Até agora, eu não estou tentando falar difícil, eu estou tentando falar simples para você entender, tá? Eu poderia muito bem fazer um vídeo aqui, todo usando termos técnicos, falar grego, falar hebraico, aparecer aqui. Isso nunca foi para mim, eu detesto isso. Tanto é que o dia que eu for fazer isso, eu vou explicar um vídeo teológico acerca, aí você vai ver falar bonito lá, mas aqui não, aqui é coisa simples, eu quero explicar simples de maneira que você, professor, você, aluno, na EBD, consiga falar junto aos demais que te acompanham, tá? Então, se apegue a isso aí. Continuando aqui, o que nós temos aí? Variedade de línguas. Muitos, para tentar explicar isso, entendem da seguinte forma, que quando alguém é batizado com o Espírito Santo, na maneira e na hora de evidenciar isso, essa pessoa fala em línguas. Então, falar em línguas, como evidência do batismo, ocorre naquele momento. Mas que a pessoa, depois daquele dia que foi batizada e falou em línguas, precisa buscar o dom de línguas, porque entendem que aquela língua falada na hora do batismo foi língua como evidência, foi só ali. E essa pessoa não falará mais língua nunca mais, a não ser que busque, a não ser que ore buscando o dom de línguas. Então existe essa divisão para alguns. A língua falada como evidência, falada só no momento, no ato do batismo com o Espírito Santo, e o dom de língua, que são as línguas faladas após o batismo. E há uma variedade, muitas e muitas são. Então, existe esse processo aí, tá? Ok? Vamos lá. E fechando, nós temos interpretação das línguas. Gente, está muito claro isso aqui, interpretar línguas. O que eu diria, e você já sabe, eu acredito que 99% de quem me assiste já sabe que é interpretação de línguas. O que eu diria, para não estender o vídeo, é o seguinte: atenha-se a um detalhe quando o assunto é interpretação de línguas. Qual o detalhe? Interpretação não é a mesma coisa que tradução. Jamais confunda interpretação de línguas com tradução de línguas. Por quê? Porque na tradução se utiliza a visão de palavra por palavra. Quando você traduz uma frase muito comum, né? Eu te amo. Aí você traduz lá no inglês, I love you. Aí você traduz, eu love, amo you, você. Então você fez a tradução, eu amo você. E você traduzir, palavra por palavra entra quando o assunto é tradução. Mas interpretação de línguas, não. Interpretação de língua não quer dizer que a pessoa traduziu cada palavra. Eu não vou aqui, jamais você vai me ver em vídeo imitando, falando língua aqui para imitar e brincar. Não, é coisa séria. Eu não vou fazer isso aqui jamais. Mas tenta imaginar o seguinte: quando uma pessoa fala em língua, talvez a pessoa fale uma frase que tenha gasto aí 1 minuto. Talvez a pessoa fala 1 minuto em língua estranha, 1 minuto, direto, sem parar, falando em língua estranha 1 minuto. Aí o intérprete vem e fala 20 segundos, 10 segundos em português. Aí eu nos pergunto, peraí, não entendi. Não, tem algo errado aí. Como é que aquele tantão de coisa que fulano falou lá em línguas é só isso aqui em português? Opa! Então, aí começa a duvidar da interpretação por causa disso. Se a pessoa falar 200 palavras em línguas e em português falar 200 palavras, aí a gente chamaria de tradução. Porque 200 palavras foram no lado, língua estranha, e 200 em português. O nome disso é tradução. Mas o dom não é de tradução, o dom é de interpretação. Então, talvez aquelas 200 palavras faladas em língua podem ser interpretadas com 10, 20 palavras em português. Ou seja, no idioma preterido por nós. Então, interpretar não é dizer o que a pessoa fala em língua palavra por palavra. Interpretar é trazer a interpretação, sentido, significado para o português. Professor,
Atente a explicar isso aos seus alunos, que você vai evitar muito problema na sua igreja. Pessoas entenderão de maneira plena. Talvez a explicação não tenha sido das melhores, por causa do tempo que eu estou correndo, 1h04 aqui, mas meu WhatsApp fica aqui, a gente pode falar sobre isso, eu posso te explicar isso melhor. Então, duas coisas que é interessante, esses dois dons que eu coloco aqui, essas duas observações. Dom de profecia não significa dizer que a pessoa fala de um jeito e agora que a profecia veio, ela vai falar do outro. Deus vai, o Espírito Santo vai transformar a pessoa num filósofo, por exemplo, um grego, lá, um Platão da vida, falar bonito, falar difícil. Né, um Aristóteles da vida, não, um orador, não. Ele vai falar do jeito dele, porém o conteúdo é de Deus. Deus vai dar o conteúdo dele e a pessoa vai usar a forma dela de falar, ok? Com a voz dela, inclusive. Não é como possessão que a pessoa engrossa, não. Não, voz normal, ok? Guarda isso. Segundo, interpretação não pode ser confundida com tradução. Se você guardar isso aqui, eu já me dou por satisfeito no vídeo. Amém? Vamos lá. Não é palavra por palavra, é interpretação, não tradução. Por fim, nós temos 4 e último, dons de serviço. Vamos nessa. Identificação. Vamos lá. Entre outros, os dons de serviço incluem as atividades de desenvolver ministérios, ensinar, exortar, contribuir, repartir, presidir, exercer misericórdia, socorrer e atender aos que têm necessidades especiais. Outra coisa que nós temos que atentar, gente. Existem sim também, glória a Deus por isso na Bíblia, dons de serviço. Então tem pessoas que são capacitadas por Deus para exercer o serviço na igreja, o auxílio, o serviço que fala de auxílio, ajuda, área filantrópica e outras áreas da igreja. Então tem pessoas que são usadas por Deus e recebem o dom para trabalhar. Mestres que são dotados por Deus para ensinar. Se dedicam, é claro que deve haver dedicação. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Paulo fala isso. Mas pessoas que recebem Deus uma capacitação. Tem gente que você fala, fulano nasceu com o dom de ensinar. Outros tentam ensinar a mesma coisa e você não entende. Aquela pessoa de maneira simples fala assim, você olha e fala, gente, como ficou fácil agora entender isso? Então, dom de ensino. Pessoas que têm o dom de exortar. Não que ela faça por maldade, por querer ou para mostrar que tem autoridade, mas até mesmo de maneira calma, tranquila, serena. A pessoa falando devagar, pausada, ela está exortando. Por quê? Porque ele recebe Deus esse dom de exortar. Outros têm o dom de contribuir. Tem o dom de doar, mão aberta, está sempre pronto ali. Outros têm o dom de repartir. Coisas difíceis de se lidar. Você entrega na mão de uma pessoa, sobra. Você fala, isso aqui não vai dar para todo mundo. Entrega na mão de fulano lá que tem um dom, daqui a pouco sobra. Você fala, como é que pode isso? Eu achei que não ia dar e sobrou, porque a pessoa tem o dom de saber de repartir direitinho ali, lida. Ó, fulano, você é tanto, para você tanto, você eu sei que não gosta muito, só um, você tal, você pode dividir com aquele, tal, ou seja, tem o dom. Presidir, né? Exercer misericórdia, ou seja, os dons. Então existem sim os dons de serviço e precisam ser compreendidos por nós. Eu estou dizendo que uns estão aptos a fazer e outros só por não se acharem aptos não devem fazer. Não, nós devemos buscar também esse dom. E como é que a gente exerce o dom de serviço? Dedicação. Quanto mais nós nos dedicamos, mais o Espírito Santo de Deus nos usa para o serviço da obra. Então você que é professor, tá aí, ó. Vou pegar a nossa parte aqui, ó. Não é só, eu tenho o dom, então eu ensino. Eu nem leio a Bíblia, só abro a boca e estou ensinando. Cuidado. Então, a questão do dom é o dom não só para abrir a boca e ensinar, mas o dom de buscar, de aprender, de dedicar-se à palavra, tempo integral. Então, existem sim os dons de serviço e precisam, carecem, merecem ser observados. Virtudes e recomendações. Vamos lá, fechando aqui a nossa lição. Paulo listou algumas virtudes que se devem esperar na execução dos dons de serviço. Então, quando a pessoa exerce os dons lá de serviço, ela deve exercer com verdadeiro amor, amar, né? Tanto em relação aos de dentro como aos de fora da comunidade cristã. Vou ler, depois eu vou explicar. Transparência e compromisso com o bem, priorização do próximo, não de si mesmo, como digno de consideração e honra, fervor e excelência no serviço, deve haver, inclusividade, né? Incluir as pessoas, ter compaixão das mesmas, motivação para abençoar, mesmo aos perseguidores. E aqui nós temos uma listazinha, já fechando aí a revista, a lição, melhor dizendo, de dons ou de virtudes na hora de você exercer os dons. Né? Como é que deve fazer? O que precisa fazer na hora de executar os dons? Em primeiro lugar, tem que amar. Não dá para você
exercer dom nenhum se você não ama. Todo ponto claro, tudo está centrado, ligado e baseado no amor. Esse é o ponto específico. Né? Tem que haver amor. Amor, dedicação, esmero, tem que haver amor. Mas o amor verdadeiro. E esse amor é interessante porque ele deve ser tanto ao de dentro da casa quanto ao de fora. Tem gente que ama, só ama enquanto está dentro. Por exemplo, está na igreja. Vamos usar casos práticos, né? Eu conheço pessoas que deixaram uma igreja e aí o pastor proibiu que essa pessoa lá recebesse cesta básica, porque não está na igreja, não está em lugar nenhum, não está com ninguém. Gente, se a gente olhar dessa forma, é um olhar muito ínfimo, muito parco. Nós estamos aqui para ajudar. Ok? Segundo, transparência e compromisso. Na hora de dizer seu dom tem que ter. Tudo tem que ser às claras, transparência em tudo que faz. E comprometimento com tudo que faz. Priorizar sempre o próximo. Sempre pensar o seguinte, que eu ajude mais alguém, que eu ame alguém e que, é claro, eu também sou beneficiado com isso. Fervor e excelência. Fazer com amor, graça, direção no serviço ali. Ó. Fazer com excelência, fazer sempre o melhor. Tá sempre o seu melhor. Incluir pessoas. Gente, cá para nós, eu diria inclusividade. Eu até daria até uma deixa para algumas pessoas que estão assistindo, quem sabe. Tente trabalhar, crie formas de trabalhar com os deficientes na sua igreja. Pessoas com deficiência intelectual, física, PNE. Tente criar meios para trabalhar com essas pessoas. O quanto pessoas com deficiência têm sofrido em igrejas? Por quê? Porque às vezes falta do líder esse entendimento. Há toda uma estrutura montada para os chamados normais, os deficientes não há. E por lerem, talvez alguns lerem que o deficiente não tinha lugar no arraial, no Israel, acham que isso se inclui a igreja. Não, gente, não inclui a igreja. A igreja precisa olhar para os mais necessitados. E junto a eles, é claro, os deficientes precisam ter um lugar junto a nós. Ok? Incluir, inclusividade. E também compaixão, amor às pessoas. Por fim, motivação. Qual é? No final de tudo, sempre abençoar. É o que eu diria. Amém, gente? Tá aí. Concluindo mais uma lição, que Deus e Cristo nos abençoe, trimestre abençoado, estamos começando, já estou preparando aí, trimestre que vem, falando sobre família, pensa num assunto importantíssimo, tá? Te espero lá também, te aguardo lá, sinta-se à vontade, você que inscreveu no canal, se inscreva aí, fique à vontade para tal, curta aí o comentário, comente, curta aí, em nome de Jesus, tá aí nosso contato, né? 27, porque falo do Estado do Espírito Santo, tá aí meu telefone, meu WhatsApp para você falar comigo sempre, desejando contactar-nos, como algumas igrejas têm feito aí, será sempre um prazer, uma honra estar com vocês, tá? Tá aí nosso contato para que você possa ver na tela e conosco entrar em contato, ok, gente? É sempre um prazer, sempre uma honra estar com vocês, que Deus abençoe a todos vocês, mais uma vez dedico aí esse vídeo, o meu abraço ao meu irmão, pastor Gilberto Pinheiro, prazer, varão, muito em breve estaremos aí, né? Em nome de Jesus, é uma honra, tá? Fique à vontade para estar conosco aqui. E todos os irmãos ali da IEP, Igreja Ebenezer Pentecostal. Amém? A paz do Senhor a todos. Fique com Deus. Até a próxima hora. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém.